A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Na classe dos adultos, estamos partindo para o final do trimestre e nesse trimestre nós estamos estudando o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo. Estamos tirando aí lições de um homem de Deus que viveu sobre a terra e que nos deixou muitos ensinamentos. Nós já vamos partir para a lição de número 11, que vai ser estudada em classe no dia 12 de dezembro de 2021, que por sinal também será comemorado o Dia da Bíblia, o Dia da Bíblia, dia 12 de dezembro. O título da nossa lição é O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Então nós vamos ver aí o zelo que Paulo tinha pela doutrina verdadeira. O textuário da nossa lição diz que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então esse é o nosso textuário, 1 Timóteo 4,16. A verdade prática, diz a Igreja de Cristo, é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura bíblica em classe é muito importante que você realize esta leitura. Eu vou deixar aqui na tela, está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 6, depois versículo 11. Também 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Então você pode fazer aí a sua leitura aí na sua casa, né? Ok? Eu já fiz a minha leitura em casa e você pode realizar a sua leitura aí. O que é que nós vamos aprender nesta lição? Nós vamos aprender o zelo do apóstolo Paulo sobre a doutrina. E nós vamos aprender duas palavras, né, para exemplificar isso, que é ortodoxia e heterodoxia. Heterodoxia e ortodoxia. Nós vamos ver quais os significados dessas duas palavras. Veremos também a ameaça da corrupção doutrinária. Veremos que Paulo fala de falsos profetas, falsos mestres, né? E ele os chama de lobos cruéis que falsificam a palavra de Deus. Nós vamos ver também que a igreja é a guardiã da sã doutrina, tá bom? A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então nós vamos iniciar a nossa lição, já aí no ponto de número 1, que diz o seguinte: ortodoxia versus heterodoxia. Então nós vamos ver aí, subtópico 1, dois termos técnicos importantes. Então esses dois termos, ortodoxia e heterodoxia, são termos técnicos, né? Necessários para compreendermos o ensino correto e o ensino que não é correto, baseado naquilo que Cristo ensinou. Então os teólogos, né, usam esses dois termos técnicos, tá bom? Ortodoxia e heterodoxia, que são dois termos que vão ensinar o que é uma doutrina sã, né, que a Bíblia chama de sã doutrina, doutrina verdadeira, e também aquela doutrina que não é baseada na doutrina verdadeira, que é uma doutrina heterodoxa. Então esses dois termos têm esse significado. Aí no subtópico 2, conceito de ortodoxia. Então, como eu já disse, ortodoxia vem de uma palavra grega, né? Ortos, que significa o que é direito,
reto, certo, né? E então, ortodoxia nada mais é do que a absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Então, ortodoxia é aquilo que é direito, reto, certo, é uma conformidade com certa doutrina, com certo ensinamento. No nosso caso aqui, as palavras, né, do Senhor Jesus Cristo que os apóstolos ensinaram. Então, a doutrina cristã ortodoxa é aquela que é coerente com aquilo que Cristo ensinou e que os apóstolos continuaram ensinando após a morte do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Atos que os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos é aquilo que eles aprenderam do próprio Senhor Jesus. Subtópico 3, conceito de heterodoxia. Então, o prefixo heteros significa diverso, né? Heteros, então, o que significa heterodoxia quando diz respeito à doutrina? A doutrina bíblica é uma opinião diferente, uma oposição aos padrões, normas e dogmas estabelecidos. No caso da doutrina bíblica, heterodoxia é aquilo que não se conforma com a doutrina bíblica ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, heterodoxia é aquilo que não se conforma, não é o contrário de ortodoxia. Por quê? Ortodoxia é uma absoluta conformidade e heterodoxia é o contrário, é aquilo que não se conforma, não está de acordo, não está em conformidade, em harmonia com a doutrina ensinada pelo Senhor Jesus e também pelos apóstolos. Então, o que é que nós aprendemos neste primeiro ponto? Nesse primeiro ponto, nós aprendemos praticamente o significado de ortodoxia e heterodoxia. Só recapitulando, ortodoxia é aquilo que se conforma com determinada doutrina e heterodoxia é aquilo que não se conforma com determinada doutrina. E pegando essas duas palavras e pegando por base a doutrina de Cristo, então ortodoxia é aquilo que se harmoniza com o que Cristo ensinou. E heterodoxia é aquilo que não se harmoniza com o que Cristo ensinou. Então o primeiro ponto é esse. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tem um acréscimo a fazer, deixa aqui nos comentários para nós interagirmos. Vamos lá para o ponto 2, a ameaça de corrupção doutrinária. Ameaça de corrupção doutrinária. Então nós vamos ver aqui o primeiro subtópico, a advertência do apóstolo. Então veremos aqui agora a advertência do apóstolo. Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, nós vamos ver esta verdade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, e ele escrevendo a Timóteo, ele diz: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então aqui já vemos o perigo do ensino de outra doutrina. Então Paulo já faz esse alerta do ensino de outra doutrina. Então nós vemos aqui que Paulo se preocupava, né, com a proliferação de outra doutrina que não fosse a doutrina de Cristo. Então nós vemos aí a advertência que Paulo faz, né, ao jovem Timóteo sobre a falsa
doutrina. Quando ele chama outra doutrina, no caso, heterodoxa, porque não se conformava com a doutrina de Cristo. Subtópico 2. Diz aí que quais eram os problemas de ordem doutrinária. Havia, basicamente, nas igrejas daquela época, né, principalmente em Corinto, em Éfeso, uma doutrina que algumas pessoas que afirmavam crer no Evangelho, mas não abandonavam costumes pagãos. Eles queriam viver o Evangelho de Cristo, mas queriam também viver culturas pagãs, né? E um grupo de pessoas também que anunciava, né, que pregava uma religiosidade, um legalismo judaico aliado com o gnosticismo. Nós já falamos isso sobre o gnosticismo em aula anterior. Então, havia ali vários problemas doutrinários que Paulo vai combater nas suas cartas, né? Então, havia ali as pessoas que não abandonavam os costumes pagãos, havia os judaizantes, né, que queriam impor uma carga pesada sobre os novos discípulos, os gentios. Então tinha uma gama de falsas doutrinas que Paulo precisou combater, né, e ensinar Timóteo, o jovem obreiro, a combatê-las também. Subtópico 2, ou melhor, subtópico 3, diz aí fábulas e genealogias intermináveis. Então nós vamos ver aqui no versículo 4, nós lemos o versículo 3, né, da primeira epístola a Timóteo. Ele diz assim no versículo 4: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então nós vemos aí, eu vou ler aqui um texto no comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal. Se você tiver ele aí, é bom que você também faça a leitura. Na página 481, nós vamos ver aqui o que o autor, né, ele vai falar sobre estas fábulas. Lá na página 81, eu vou reproduzir aqui na tela também, né? Diz que, pensando que isto poderia ajudar na sua salvação, alguns efésios construíam histórias míticas baseadas em histórias ou genealogias do Antigo Testamento. Talvez eles estivessem colocando excessiva ênfase nos escritos judaicos, tais como o livro dos Jubileus. Então essas fábulas, né, eram histórias criadas que estavam se misturando com a verdadeira doutrina. Então Paulo, ele vai combater isso. E ele diz: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Então era algo místico que estava se infiltrando no meio do ensino verdadeiro das Escrituras. Então Paulo combate isso aí, ok? Então esse primeiro ponto, nós aprendemos aí a ameaça da corrupção doutrinária. Vimos aí a advertência de Paulo, né, para que não ensinem outra doutrina. Vimos aí alguns problemas doutrinários, judaizantes, gnósticos, e vimos também a questão das fábulas, das genealogias intermináveis, que Paulo também combate nas suas epístolas. Ok? Então vamos para o terceiro ponto. Mas antes, se você tem alguma coisa a comentar aí, aproveite, comente aí, faça sua pergunta, deixe seu comentário para nos ajudar. Então vamos lá. A igreja como guardiã da sã doutrina. Então esse é o último ponto, ponto 3. Subtópico 1. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Se você ler 1 Timóteo 3 e 15, você vai ver que o apóstolo declara isso, né? Que a igreja é a sustentação da verdade. A verdadeira igreja de Cristo
ela tem a responsabilidade de sustentar e dar sustentação à verdade. Isso é muito importante para nós, né? Então a igreja, ela mantém e defende a sã doutrina contra o erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Então, os líderes, os pastores precisam estar preparados para proteger o rebanho dos lobos cruéis que Paulo ele cita, né, lá em Atos capítulo 20. Você vai ver que ele reúne os anciãos de Éfeso e ele está despedindo dos anciãos e ele está meio que profetizando, diz, ó, depois da minha partida virão lobos cruéis, né, que não terão piedade do rebanho. Então tomem cuidado com esse tipo de gente. Subtópico 2, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Então nós vemos aqui, né, o subtópico 2, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Então qual seria o objetivo desse zelo pela sã doutrina? Então qual seria a finalidade desse zelo de Paulo, né? Seria a defesa, né? A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera de fé. Então Paulo volta novamente a falar sobre o amor, que ele falava muito nas suas epístolas, falando sobre o amor e a fé em Cristo. Então aqueles que estavam pregando outra doutrina heterodoxa, né, estavam fugindo do amor, saindo fora do amor verdadeiro a Cristo, né? Ao passo que aqueles que estavam pregando a doutrina de Cristo se mantinham na fé e no amor ao Senhor Jesus Cristo. E aí o subtópico 3 diz a primazia do amor, né? O fim do mandamento é o amor. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Nós já lemos o 3, o 4 e agora o 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então Paulo vai falar aí que o amor deve estar em primeiro lugar. E pregando a ortodoxia bíblica dos ensinos de Cristo, nós estamos demonstrando que amamos a Deus, amamos a Cristo e permanecemos na sua santa palavra. Então, a verdadeira doutrina produz amor verdadeiro em Cristo e aos irmãos. Então, toda doutrina que não produz esse amor verdadeiro a Cristo e aos demais irmãos, não é a doutrina de Cristo, não é a doutrina ortodoxa do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante, muito importante e nós precisamos nos atentar para isso. Então, se você tem alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário, deixa aqui nos comentários para nós interagirmos, ok? Vamos então terminar a nossa lição com a revisão, né? Vamos fazer a revisão através das perguntas, fazer uma recapitulação da lição. Pergunta 1. Qual é o sentido da ortodoxia? Então, qual é o sentido? Ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com o princípio ou doutrina. Então, tudo aquilo que se conforma com um princípio ou uma doutrina é um ensino ortodoxo, no caso do ensino de Cristo, tudo aquilo que se conforma com os seus ensinos. 2. Qual é o conceito de heterodoxia? Então, é o contrário, né? Significa uma opinião diferente, oposição aos padrões, normas e dogmas estabelecidos. Pergunta 3. A que contexto se refere o apóstolo Paulo para preservar a sã doutrina? Então, Paulo se refere a outra doutrina, né? Como a que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Então, qual é o contexto? O contexto do perigo de uma outra doutrina. Então, ele tem esse zelo aí pela sã doutrina, a doutrina de Cristo. Número 4, o que Paulo declarou a respeito da igreja? Que a igreja sustenta a verdade. 1 Timóteo, capítulo 3,
versículo 15. Paulo a igreja é a sustentadora da verdade. E para encerrar, qual é o fim do mandamento? O fim do mandamento é o amor. 1 Timóteo 1 e 5. Então, essa é uma revisão da nossa lição. Espero que você tenha sido edificado com esta lição. Que Deus em Cristo te abençoe. E até a próxima aula, se o Senhor assim permitir.